Nós vamos abordar a questão da queda dos anjos. O termo queda, gente, segundo o catecismo da Igreja Católica, se refere ao pecado dos anjos. Por que os anjos pecaram? Porque os anjos, sendo bons por natureza, criados por Deus, porque Deus não pode criar o mal, Deus os criou bons. Por que os anjos se transformaram em demônios? Certamente é um mistério. São Paulo fala do mistério de impiedade. Foi um ato de soberba? Foi um ato de inveja? O que diz a igreja? O que diz o magistério? O que diz os santos padres? Os santos padres, já no século II, nos primeiros séculos da igreja, eles disseram que a rebeldia dos anjos, a decisão dos anjos em dizer não a Deus, está fundamentada no pecado da inveja, diz alguns. Eles tiveram inveja dos planos que Deus tinha revelado a eles. Nós vamos comentar por quê e de que eles tiveram inveja. Segundo outros padres também da igreja, como Santo Agostinho, diz que foi a soberba. E nós vamos comentar também por que o pecado da soberba. Quais desses dois vícios, a inveja ou a soberba, levou os anjos a se rebelarem contra Deus? Segundo os padres da igreja, Deus, ao criar os anjos, seres de luz, Deus revela a eles o plano benigno, o plano amoroso, previsto desde sempre, de que os homens seriam elevados à condição de filhos. De que maneira? Que Deus iria assumir a nossa condição humana, a nossa natureza humana, para elevá-la. Tomando conhecimento desse plano amoroso de Deus, eles sentiram inveja, sentiram ciúmes. Por quê? Porque eles, sendo anjos, seres superiores, dotados de conhecimento, vontade e de inteligência superiores aos homens, por natureza são superiores aos homens, eles acharam que era indigno que os homens se elevassem por em cima da categoria angélica, porque esse era o plano de Deus. Deus, encarnando-se, se faria homem, Deus não se faria anjo. Essa era, segundo os padres da igreja, o motivo da rebeldia dos anjos, a inveja, por causa de que, ao tomar conhecimento do plano misericordioso de Deus para com os homens, de se fazer homem, de se encarnar, eles não aceitaram ser inferiores aos homens. Poderia ser essa uma das explicações da rebelião dos anjos, em concreto de Satanás e seus anjos que disseram não a Deus. Isso nos ajuda a entender um pouco a psicologia da tentação, referido a nós também, porque de trás de toda soberba e inveja existe a tentação. E que tentação é essa? A tentação que caiu nossos primeiros pais, que a pretensão de ser como Deus, de poder decidir por si próprios. Sereis como deuses. Mas seria esse o pecado da inveja antes que o pecado da soberba? Parece sim que a soberba foi o pecado original dos anjos e a inveja segue o ato da soberba. É como se eles pensassem, alguns anjos teriam sentido inveja de Adão e Eva, que, por exemplo, seres criados do barro, como diz a Escritura, chamados também à bem-aventurança divina. Assim, Lucifer planejou em sua rebelião contra Deus ter súditos e não aceitar ao seu lado companheiros. Ele queria ser como Deus e queria que as criaturas também se submetessem a ele. Queria súditos e recusando assim de ter companheiros. Os homens, disse, são fracos por natureza, não lhes convém ser meus concidadãos, nem meus iguais na glória, dizia São Bernardo em um sermão comentando sobre o pecado dos anjos. Mesmo que o livro da sabedoria diz que por inveja do diabo entrou a morte no mundo, e também a morte para o diabo. A morte do diabo é a separação de Deus. Capítulo 2, versículo 24 do livro da sabedoria afirma isso. Mas Santo Agostinho observa aqui que a inveja segue a soberba e não a precede. A inveja não é causa do orgulho, mas a soberba sim, temos com a soberba razões para invejar. A inveja aqui supõe, portanto, um rechaço prévio ao desígnio amoroso de Deus.
Essa é a causa. Os anjos foram postos à prova ao serem criados. Em que sentido? A história dos anjos caídos foi decidida, gente, em uma questão de um instante. Por quê? Porque os anjos, eles vivem à margem do tempo, não é como nós humanos. Então, em um instante, foi decidido o destino eterno dos anjos bons e dos anjos maus. Em um primeiro instante, os anjos foram criados e o mais destacado deles, Luzbel, dotados todos eles de liberdade, de conhecimento de Deus, de conhecimento também dos planos de Deus, dotados, portanto, do dom da fé. Mas ainda que eles tinham fé e conhecimento de Deus, eles deveriam responder a Deus num ato livre de amor. Esta luz foi derramada sobre eles para capacitá-los, a luz da fé e do conhecimento de Deus, foi derramada sobre eles para capacitá-los para escolher livremente se dizem sim ou não a Deus. Mas como eles conheciam Deus? A questão é que o fato deles estarem orientados a Deus não os levaria diretamente à glória de Deus. Eles deveriam querer essa glória, eles deveriam querer participar dessa glória. Se dissessem sim, tomariam posse da glória de Deus, eles, e veriam a Deus face a face. Seriam bem-aventurados, participariam da bem-aventurança de Deus, da beatitude de Deus, da glória de Deus. Se dissessem não, se apartariam de Deus para sempre. Eles, portanto, estavam dotados de um conhecimento de Deus, certamente limitado, não ainda pleno, e também dom da fé, para poder ser capazes de dizer sim em liberdade. E o seu sim iria ratificar, portanto, a sua visão beatífica. E de maneira imediata eles passariam à glória de Deus. Essa decisão seria como uma prova. Se Deus, na verdade, se Deus quer o melhor para cada um, Deus não pode impor os seus planos. Deus, ele pode propor. Deus pode convidar. Deus pode nos oferecer, mas não impor. Porque senão não é um ato de amor. Porque senão, em que consistiria o amor se houvesse imposição? Isso violentaria a nossa liberdade. Por isso a liberdade angélica e a liberdade humana, sendo ambas diferentes, não deixa de ser um mistério, onde a criatura criada, livremente ela pode se fechar a Deus, sendo que a liberdade não é para isso, a liberdade é para abrir-se a Deus. A liberdade certamente é algo extraordinário no ser criado. Deus cria seres livres para dizerem sim a Ele, mas seres que podem negá-lo. Gente, é um mistério grandiosíssimo, o mistério da liberdade. A capacidade que nos é dada de escolher, de decidir por nós mesmos. Mas temos que conhecer qual é o sentido da liberdade, qual é a finalidade da liberdade. Nesse caso, os anjos usaram mal da sua liberdade. Responderam com um não, sendo que foram livres para responder com um sim. Nossa liberdade, a diferença da liberdade dos anjos, está condicionada. Em que sentido? Está condicionada pelas paixões, está condicionada pelo fator tempo, mas a liberdade, no caso dos anjos, se encontram como que em estado puro. O que significa isso? Um estado que nós não podemos nem imaginar nem conceber, pelo fato de sermos seres dotados de corpo e alma. Nós somos seres materiais e espirituais. Somos espírito encarnado ou carne espiritual. Então os anjos não, eles são espírito puro. Então a liberdade deles estava como que em estado puro, algo que nós não podemos conceber nem imaginar, que lhes permite de responder a Deus e, portanto, comprometer-se de modo instantâneo. Nós vamos respondendo a Deus pouco a pouco. Os anjos, um ato de liberdade deles, instantâneo e pontual, marca para sempre o destino, para sempre a sua sorte. Enquanto o ser humano, isso é impossível, inconcebível, porque nossa caminhada rumo à eternidade está ligada no compromisso pessoal que nós temos a cada dia de dizer sim a Deus, de respondendo a Deus, e isso vai se fraguando através do tempo que dura toda a nossa existência na Terra, até o dia em que deixarmos este mundo.
Toda a liberdade angélica, a diferença da liberdade humana, toda a liberdade angélica, a liberdade estava concentrada em um único instante. Em um único instante. E esse instante, de uma potência espiritual extraordinária, o coloca diante de duas realidades. A primeira realidade é Deus. A primeira realidade é Deus. E eles, conhecendo Deus, de maneira ainda imperfeita, mas também pelo dom da fé, essa decisão lhes coloca em ter que optar pela escolha de ser com Deus e para Deus, ou não. Mas como eles conheciam Deus? Como era o conhecimento de Deus para o anjo? O conhecimento de Deus para o anjo se dava da seguinte maneira: Deus, em sua glória e em sua potência de luz, e em sua grandiosidade, em seu esplendor, resulta tão grandioso e tão transbordante que o anjo não conseguia vislumbrar a Deus face a face. Isso não significa que ele poderia, mesmo vendo Deus, ter acesso direto, imediato, né, à glória de Deus. Esse excesso de luz seria como se fosse, pois, umas trevas. Se você, por exemplo, contempla o sol ao meio-dia e você vê toda a potência do sol, você não consegue enxergar. Isso é como se fosse trevas. Então, nesse sentido, Deus estava como que oculto em seu esplendor de luz. Então, Deus estava realmente ali, mas era como que de forma noturna para o anjo. Porque o anjo ainda não tinha adentrado ainda na presença de Deus, na glória de Deus. E, portanto, respondendo afirmativamente a Deus, respondendo ao convite da graça, de forma imediata ele entraria na presença de Deus e participaria dessa luz, dessa esplendor de luz gloriosa de Deus, celeste. Essa luz que inundaria também o anjo, e seria ele parte também dessa luz, e veria Deus frente a frente. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é o anjo que se mede consigo próprio. Ou seja, ele também, ao ser de luz, quando ele se contempla, ele se percebe também esplendoroso. Sendo ele um ser de luz, ele vendo a sua luz própria, ele também se admira. E se percebe assim nitidamente, não de forma noturna, mas de forma esplendorosa. E surge certo fascínio. Mas este esplendor é de um ser criado. Não é o esplendor do Deus Criador. E o anjo sabe disso. O anjo sabe que pode dizer sim ou pode dizer não a Deus. Ele pode dizer sim a Deus, ou ele pode dizer sim a ele próprio. Deus não pode criar um ser que não possa se situar de um modo ou de outro. Preferir a Deus ou preferir a si mesmo. Esse é o mistério da liberdade. Preferir a Deus ou preferir a si mesmo. Justamente pelo fato da liberdade, sem a qual o ser humano ou o anjo seriam como que marionetes, ou ficaria suprimida a possibilidade de reciprocidade que exige e faz possível o amor. Entendemos, irmão? Porque o fator da liberdade nos coloca na disjuntiva de responder a Deus e dizer sim a Deus e afirmar a Deus, ou de negar a Deus e dizer sim a mim mesmo. Mas por que a liberdade? Porque a liberdade, sem a liberdade nós seríamos marionetes, né? Seríamos como fantoches. E Deus, né, não criou marionetes, Deus criou seres livres, capazes de responder a Ele livremente e, portanto, criar essa reciprocidade entre Deus e nós que faz possível o amor. Sem o dom da liberdade, isso seria impossível. O anjo poderia preferir a si mesmo e entrar num estado de rebeldia, de oposição absoluta a Deus. E de fato foi o que aconteceu. Não se trata de sentir pena dos anjos, porque os anjos poderiam se arrepender. Não se trata de sentir pena dos anjos. Por quê? Porque eles fizeram uma escolha que jamais se lamentam, pois a tomaram sob um esplendor, sobre um resplendor da inteligência e não como ignorantes com relação a essa parte do desafio. Então eles sabiam que poderiam dizer não e eles quiseram dizer não a Deus. De modo voluntário se posicionaram contra Deus para a eternidade e estão, portanto, onde eles quiseram estar. Eles estão, repito, eles se posicionaram contra Deus por toda a eternidade e eles estão onde eles quiseram estar. Não cabe mais
volta atrás, não há possibilidade de arrependimento. E por isso nós não temos que pensar, nossa, que pena que eles, tipo meio a meio, 50, né, e 50 em 100%, e eles tipo, poderia ter dito sim ou poderia ter dito não. Não, eles sabiam que dizendo não seria para toda a eternidade. E eles quiseram dizer não. E eles não se arrependem de sua escolha. Eles não se arrependem de sua decisão. E Deus assiste de maneira impotente, em aparência, né? Porque Deus não é impotente, mas Deus assiste de maneira como que impotente ao exercício da liberdade por parte da sua criatura colocada frente a uma escolha de amor. Deus, ele permite que a criatura escolha, que a criatura decida. A decisão de negá-lo, tomada por uma porção indeterminada de anjos, incluído seu braço direito, Lúcifer, né, cujo nome significa receptáculo de luz, dá origem, sem que Deus possa impedir a existência do maligno. Esse foi o risco que Deus quis correr ao criar seres livres.